turbilhão coletivo e se esquecem de si próprias, não vivas. É claro que não podemos ser negligentes como cidadãos. Fazemos parte de uma sociedade, precisamos acompanhar os debates públicos, precisamos nos posicionar politicamente para que possamos agir minimamente na vida em sociedade. Informados, não nos situamos na sociedade. Mas até nisso precisa existir um equilíbrio, como em tudo, com as questões políticas, econômicas, sociais, e negligenciando a sua própria vida, ele não se torna alguém que possa encontrar dentro de si uma estabilidade, que não tem bandeiras coletivas, as bandeiras políticas, as bandeiras econômicas, as bandeiras religiosas. Se o ser humano entra debaixo dessas bandeiras, ele some, ele desaparece, ele vira apenas mais um no meio da massa, coberto por uma bandeira, não conseguindo enxergar além. Então esse é o problema nos dias atuais. Existe um furor político muito grande, estamos em meio a uma guerra cultural, uma guerra política. É preciso sim se posicionar, mas não reduzir sua vida a isso. Não reduzir a sua vida a isso. Eu vejo que muitas pessoas estão apenas vivendo em torno disso, acompanhando apenas os debates coletivos, deixando a sua vida particular e pessoal de lado. Isso é um erro também. O ser humano precisa cuidar de si, primeiramente. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo, porque apenas o cuidar de si e viver para si também permite o autoconhecimento. E quando o ser humano se conhece, ele consegue identificar quais as impressões que ele pode seguir ou não nessa vida. Tudo o que acontece ao nosso entorno causa impressões em nós. Nós estamos sempre sendo impressionados por sentimentos, por pensamentos. E nós precisamos saber o que seguir, quais impressões podemos seguir e quais não. E somente quem se conhece, somente quem cuida da sua própria vida e vive minimamente para si, vai desenvolvendo essa capacidade dentro de si de estar vigilante. Como disse Abidrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Quem não está vigilante nessa vida, ele é arrastado. Não adianta apenas ter uma religião, um partido político, defender tal grupo político ou tal grupo e reduzir a sua vida a isso, sem trabalhar a sua vida interior para que o indivíduo se torne vigilante. É justamente essa vigilância interior que permite ao ser humano enxergar as coisas com os próprios olhos, emitir juízos próprios. Nós precisamos saber analisar as coisas, ouvindo o nosso íntimo, a nossa intuição. Quando entramos debaixo de uma bandeira política e deixamos essa bandeira nos cobrir, nós ficamos cegos, porque a paixão política deixa o indivíduo cego. A paixão deixa o indivíduo cego. Chega uma hora que ele se torna furioso, que ele desenvolve até um ódio dentro de si frente a pensamentos diferentes. Então é preciso tomar cuidado para que essa energia não domine o indivíduo, porque daí ele perde a sua individualidade, ele deixa de ser um indivíduo e vira apenas um animal político, um animal coletivo, debaixo de uma bandeira, não conseguindo enxergar para além dela. Então, isso está acontecendo nos dias atuais. Estamos sim num momento complicado, estamos em meio a uma batalha política, estamos em meio a uma guerra cultural, mas o que eu proponho aqui para vocês, poucos que me assistem e que buscam se conhecer e se melhorar a si mesmos, eu sugiro aqui
que nós precisamos transcender isso. Isso não significa ser negligente, mas ocupar-se com o essencial, que é o indivíduo que nós somos. E se nós não nos encararmos como um indivíduo que tem necessidades especiais nessa vida, no sentido de desenvolvimento pessoal por meio das experiências que precisam ser encaradas conscientemente, nós acabamos afundando. Então é preciso sim se ocupar com as questões coletivas, mas não afogar no meio delas. Muitas pessoas hoje estão se afogando nesse caldo político, seja do lado da esquerda ou no lado da direita. As pessoas estão se afogando nisso. Eu sei que é preciso lutar terrenamente, mas nós precisamos buscar primeiramente o reino dos céus. Infelizmente, muitas pessoas não vão entender esse vídeo, né? Não vão entender, vão dizer que eu estou sendo um covarde, um fraco, que eu estou fugindo da luta política, que eu não estou me posicionando do lado dos guerreiros e que por isso eu sou um perdedor. Não. Eu estou dizendo que é preciso olhar para além disso. Olhar para além disso, que nós precisamos convocar as pessoas a cuidarem de si, a cuidarem de suas próprias vidas. Somente o dia que as pessoas começarem a cuidar de si mesmas, que essas divisões, essas guerras, essas brigas, essas intrigas vão desaparecer. Somente o dia que as pessoas começarem a cuidar de si mesmas e fizerem do autoconhecimento e da busca espiritual a sua missão de vida. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos encarnados na matéria grosseira para nos desenvolvermos espiritualmente. É claro que através das experiências materiais e vivenciais aqui nós nos desenvolvemos. E isso inclui a própria vida econômica e a vida política das nações, onde os cidadãos vivem como seres encarnados em busca do seu aperfeiçoamento espiritual. Mas o que eu quero dizer é que não podemos buscar apenas o reino da terra. A maior parte das pessoas busca o reino da terra apenas, esquecendo-se do reino dos céus, terceirizando para as igrejas, para as religiões, a busca do reino dos céus, sendo que essa é uma busca individual, dentro de cada um é uma sintonia. Como o ser humano pode se alcançar e chegar ao reino dos céus? Se sintonizando nele já desde agora, para que ele possa, degrau por degrau, ir ascendendo nessa escadaria que leva ao reino espiritual. É um trabalho interior. Ninguém pode fazer isso pelo indivíduo senão ele mesmo. Se ele próprio não cuidar de sua vida, se ele não viver para si, se ele não buscar se conhecer, se desenvolver e identificar as suas faculdades internas, que são os talentos que os seres humanos receberam do Criador. Então é preciso tomar cuidado para não enterrar o talento. Se o ser humano se dedica demasiadamente às lutas coletivas, ele enterra o seu talento e nada sobra da sua vida interior, da sua individualidade, do seu jeito de ser. Ele se torna apenas um lutador político debaixo de uma bandeira, coberto por essa bandeira, não conseguindo mais enxergar o horizonte. É como num jogo de futebol, é como colocar aquela bandeira gigante sobre os torcedores e ficar lá torcendo. Eles não conseguem mais ver o horizonte, mas apenas a bandeira. Apenas a bandeira. E muitas pessoas hoje são assim, tanto da esquerda como da direita, como os ateus militantes e como religiosos. Hoje as pessoas lutam por uma bandeira, por uma instituição, por um grupo, mas não vivem a sua própria vida, não cuidam de si, não se desenvolvem espiritualmente. Então eu vejo tudo isso como o grande mal da nossa época. E tudo isso denota que existe um excesso de mente.
As pessoas estão muito aqui, ó, no piloto automático. Muito aqui. A mente, ela quer resultados imediatos, resultados rápidos, resultados econômicos, resultados políticos. Ela quer a grandeza material. A mente quer isso. Já o espírito, ele quer algo que transcende tudo isso. O espírito quer o desenvolvimento. E quem se volta para o seu espírito, ele se posiciona assim como cidadão, ele não negligencia as suas responsabilidades como cidadão, mas ele olha para além disso tudo, para além da vida econômica, para além das lutas políticas, culturais e ideológicas, porque o espírito não é desse mundo. O espírito veio do reino espiritual. E quem tem o espírito ainda desperto ou minimamente desperto dentro de si, ele volta o seu coração para o reino espiritual. É para lá que ele quer voltar. É o retorno do filho pródigo que volta para a casa do pai depois de passar por inúmeras experiências que lhe permitiram e lhe agregaram o desenvolvimento pessoal. Então, nós precisamos viver de uma forma mais profunda. Não podemos ser tão superficiais e apaixonados pelas causas terrenas. Não podemos reduzir a nossa vida a uma causa política, a uma luta política, porque temos um número X de anos aqui na Terra. A própria política faz parte da vida terrena. E um dia partiremos daqui, e o que o ser humano poderá levar consigo? Não as conquistas materiais, mas aquilo que ele trabalhou em seu coração, em seu espírito, ou seja, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. É isso que o ser humano leva junto. Isso é o tesouro eterno que o ser humano pode trabalhar e lapidar dentro dele, e que ninguém poderá tirá-lo, e que ninguém poderá tirá-lo, porque tudo o que é espiritual transcende o tempo e o espaço, sobrevive ao tempo e ao espaço terrenos, que são limitados, que são aprisionadores. Então, vamos olhar para além disso tudo, vamos sim fazer o nosso trabalho como cidadãos aqui no plano terreno, mas não viver apenas para isso. É preciso cuidar da sua vida. É preciso cuidar da sua vida. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Este é, na verdade, o único caminho para que o ser humano possa se desenvolver de fato e de verdade. Se ele trabalhar o que existe dentro dele, a sua vida interior. Isso é o essencial nessa vida que precisa ser levado a sério. Mas as pessoas hoje vivem de forma muito unilateral. Estão aí apenas em torno das lutas terrenas, e tudo isso é cansativo, tudo isso não leva a lugar algum. Se o ser humano não trabalhar algo mais dentro de si. E vocês podem ver, essas lutas elas não terminam, elas são infindáveis, porque estão no âmbito da matéria grosseira. Somente se o ser humano transcender tudo isso espiritualmente que ele alcança a paz interior. E tendo a paz dentro de si, ele pode ofertá-la aos seus semelhantes, ou melhor, pode mostrar o caminho da paz aos seus semelhantes, para que eles também alcancem a paz. E se nós partirmos para esse lado das pessoas cuidarem de si, delas se desenvolverem a si mesmas, delas conquistarem a sua paz interior, vai surgir a paz na sociedade. A paz na sociedade depende de uma transformação interior, de uma luta interior e interna, e não de uma luta econômica e política. Exclusivamente por meio das lutas políticas vai aumentar cada vez mais a quantidade de conflitos. Não chegaremos à paz através das lutas políticas, mas apenas através da luta interior. Daí alguém já poderia me acusar falando assim: Mário, seu traidor, então você quer dizer que devemos abraçar os esquerdistas? Isso é impossível. Não, meu amigo, estou dizendo para cuidar de si, para transcender isso, porque quem cuida de si e desperta, enxerga as coisas com outros olhos.
O problema é que as pessoas não estão enxergando as coisas de fato. As pessoas estão lá na sua paixão política, tanto do lado da esquerda como da direita. As pessoas estão apaixonadas, e pessoas apaixonadas são cegas. Elas não enxergam o essencial, o principal, o profundo. Elas ficam ali na superfície dos conflitos, nessa luta cultural e política. E é preciso transcender isso. É preciso despertar o ser humano. O dia que as pessoas despertarem, essas lutas vão acabar, porque as pessoas vão ver que todas essas lutas são apenas terrenas, superficiais e passageiras, e que existe algo chamado espírito dentro de cada um que transcende tudo isso. Então, por isso que eu não falo mais de política desde longa data aqui no meu canal, e me ocupo muito pouco com a política, mas sim com o desenvolvimento pessoal. Esse é o caminho da paz, da harmonia e do equilíbrio. Não é através das lutas políticas que chegaremos a isso. Se eu lhe decepcionei com a minha visão, fazer o quê? Fazer o quê? Mas eu estou longe disso tudo. Me informo, sim, me posiciono, mas vejo que essas lutas não vão levar a lugar algum. Elas são infindáveis. Direita e esquerda vão ficar guerreando para o resto dos dias aqui na Terra, enquanto que as pessoas não despertarem para algo maior, tanto esquerdistas como direitistas, porque os dois lados estão ali, muito presos à matéria grosseira, muito presos à matéria grosseira, e por isso que os dois lados não conseguem enxergar adiante. É preciso despertar a intuição dentro de si e sentir o que o universo, o que o cosmos quer de nós. Nós precisamos nos posicionar como servos, como contribuintes, como colaboradores do cosmos. Nós precisamos ser colaboradores do cosmos, e não de tal partido, tal ideologia, tal religião. Tudo isso é terreno. Ou nós colaboramos com o cosmos, com as leis naturais, as leis espirituais, ou seja, a vontade de Deus, ou todas as nossas lutas serão em vão e terminarão em nada. Terminarão em nada. Então, ou o ser humano desperta e cuida de si primeiramente, ou do contrário, nada feito. Não adianta querer cuidar dos outros, querer cuidar da economia e da política, se o ser humano primeiramente não cuida de si próprio, não identifica o seu verdadeiro eu e vive conforme os seus direcionamentos. Porque quando o verdadeiro eu está desperto, o ser humano enxerga diante dele o caminho. Já quem não está desperto adentra nessas lutas coletivas. E se acaba no meio dessas lutas coletivas, afunda no meio dessas lutas coletivas, até que não reste nada do indivíduo, senão um ser apaixonado, e cego para as coisas essenciais, o que é o pior, certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!